Então vamos lá, galera, vamos iniciar aqui. Eu criei um projeto vazio, né? Não tem nada aqui importado, só tem a cena padrão. Vamos salvar a cena padrão aqui, ó. Save scene, vamos chamar essa aqui de fase 1, tá? E aí a gente vai criar, né, os itens todos. A primeira coisa que a gente vai criar são os módulos, né? Para fazer. Então eu vou criar aqui uma rampa e uma reta. Então a ideia aqui vai ser bem simplesinha. Vou criar aqui um objeto vazio. Vou dar um nome para ele aqui de reta. E vou criar os módulos dentro dele. Então aqui dentro eu vou criar um 3D Object. Vou criar um plano. Vou dar um nome para esse cara aqui de piso. Vou crescer ele no Z em 5. Ok? Bom, para o negócio dar certinho, para funcionar, belezinha, a gente vai ter que criar um conector. O conector ele vai ter que ficar nessa ponta aqui. Só que a reta, a posição da reta, ele está me voltando a posição aqui do meio. Tá vendo? Se o piso em relação à reta estiver ali naquele mesmo ponto, a posição do meu conector lá na frente vai ficar errada. Então eu vou ter que fazer o seguinte, vou pegar aqui o piso, né, e vou deslocar ele para frente como se ele fosse ficar a reta, a base dela tem que ficar aqui. Como esse cara aqui eu desloquei ele em 5, eu aumentei a escala dele em 5, se eu colocar aqui 50, né, ele fica o dobro para lá. Então vou colocar ele aqui em 25. Né? Então a reta agora está na base dele aqui, ó. Tá vendo? Esse objeto aqui está na base. Por quê? Porque é esse objeto aqui, ó, é essa ponta aqui que eu tenho que colocar no conector. Por quê? Que o conector vai ficar nessa outra ponta aqui. Se eu deixar ele no meio, ele vai pegar esse ponto aqui e conectar no meio, né, do meu conector lá. Aí vai dar errado. Então por isso que eu tenho que colocar na base dele aqui. Então vou colocar aqui agora o conector. Vamos colocar aqui né, um objeto vazio, ó, create empty. Vamos dar um nome para ele de conector. Tá? E esse conector que nasceu aqui, aí sim eu vou colocar ele lá no 50, que é a outra ponta. Então a ideia é o seguinte, esse cara, as peças vão ser geradas e conectadas nesse cara. Mas qual ponto da peça tem que ser conectado nesse cara? Esse fundo aqui. Então, por isso que a reta, né, a base dela é aqui e o conector dela é aqui. Isso vai valer para todas as peças, tá? Então a ideia, como a ideia é, tipo assim, ele sair destruindo as peças à medida que ele vai passando pelas peças, a gente vai criar um colisor aqui no final. Então vamos criar aqui um colisor. Vamos dar um nome para esse cara aqui de colisor. Né? Vamos adicionar aqui um Box Collider nele. Box Collider. Né? Aí eu vou fazer a mesma coisa, né? Esse colisor vai estar lá no final. Então vamos colocar ele aqui na posição 50. Vou dar um duplo clique nele aqui, ele vem para cá. Né? Vamos alterar aqui ele aqui para 10, para ele ocupar o espaço inteiro lá. Tá vendo? Então ele ocupa lá o espaço inteiro. Né? E aí eu vou aumentar o Y dele bastante, vou aumentar o Z dele também, lá para uns 2 e coisa e tal. Aí eu pego e coloco ele aqui para cima. Isso é para evitar que o cara pule, né, no final da peça ali e acabe não colidindo, né, com a peça, com esse colisorzinho aqui. Esse colisorzinho aqui ele vai ser trigger, né, porque ele não pode impedir o personagem de atravessá-lo. Mas à medida que ele atravessa, eu vou programar que essa peça anterior aqui ela vai ser descartada, ok? Beleza, então a reta ela está pronta. Vou pegar aqui, vou transformar ela num prefab. Né? Posso deixar a reta aqui para eu ter como base aqui para fazer a rampa. E vamos lá de novo. Ó. Create empty. Vamos dar um nome para esse cara aqui de rampa. Né? E vou fazer o mesmo processinho. Ó. Então vamos criar aqui um objeto interno a ele. Também vou criar um plano. Né? Falei, a gente não tem pretensão nenhuma de fazer um negócio bonitão avançado. A ideia aqui é só mostrar mesmo, né, esses módulos. Mesma coisa, né, o piso, né, tá aqui, vou ter que pegar e avançar isso para lá. Então esse cara aqui, né, se eu fizer ele avançar em 10, a rampa tá lá, o piso avançou ali, então aqui se o tamanho dele eu não alterei a escala, o Z dele é 5. Então ó, tá lá, tá na base, tá? Então ele está conectado na base direitinho. Gente, esses números aqui para conectar bonitinho, né, eles vão ser extremamente importantes para o encaixe
aqui, certo, da pista, tá? Então coloco esse cara aqui, a mesma coisa, vou fazer agora o conector dele, né? Então cria aqui um vazio, ó. Dá o nome lá de conector, conector, mesma coisa, ó. Se eu quero que ele atravesse para o outro lado, vou colocar 10, né? Que ele vai vir para cá, que seria a ideia, né, de 10 metros, né? Que ele está avançando ali. E vou fazer a mesma coisa, criar um objeto vazio aqui. Vou dar um nome para esse cara de colisor. Os nomes dos objetos pouco importam, tá, galera? Vou adicionar um box collider nele, certo? E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Ele vai avançar lá em 10 para ele ir lá para outra ponta, ele vai crescer aqui em 10 para ele ocupar o espaço inteiro ali. O Y aqui você cresce à vontade aí, né? E o Z também põe ali uns 2 de largura, tal, e depois você sobe esse cara aqui, tá? Ele tem que ser strigger, né? Para acolher ele não impedir que o outro passe. E aí você pega a rampa aqui agora, faz aí a inclinação dela do tanto que você quer ali. Feito isso, joga para cá, criei outro prefab da rampa. Beleza? Então tranquilo, tá ali a reta, tá ali a rampa, tá os dois aí, mas a ideia é criar isso dinamicamente, então nós vamos apagar esses dois objetos aí. Eu já tenho os objetos ali prontos. Então vou criar aqui agora os scripts. Então create, folder, script. O primeiro script que eu tenho que criar é o script das peças. A peça ela precisa de saber quem é que é o conector dela. Quem é o conector? Aonde a outra peça que eu vou gerar vai se encaixar. Eu poderia fazer um script para buscar essa palavra aqui com conector, ou colocar uma tag nele, dar um find object with tag aqui dentro e coisa e tal. Mas para facilitar a nossa vida aqui, eu vou fazer da seguinte maneira. Ó. Eu vou criar um objeto do tipo transform e vou passar ele como referência. Já que ele é fixo mesmo ali dentro, não faz sentido. Então, eu vou chamar esse cara aqui de módulo pista. Né? Você pode dar o nome que você quiser para esse camarada, não tem problema algum. Sem querer abrir aqui o Visual Studio. Pronto. Então aqui no módulo pista, eu vou criar um objeto que é público. Public, vou dar um nome para ele de conector, né? Ele é do tipo transform e o nome dele vai ser conector. Conector. Pronto, tranquilo. Feito isso aqui, ó, tá o script aqui. Eu vou pegar aqui na rampa, vou adicionar o script lá de módulo pista, certo? Ele me pede um conector, eu vou passar o conector dele, ó, pum, como referência. Por que eu estou fazendo isso? Porque a cada pecinha que cria, que é criada, ela tem que dizer assim, ó, o meu conector está aqui. O que significa que a próxima peça que for criada tem que se encaixar nesse conector, tá? Então por isso que eu estou criando esse cara. Então a mesma coisa, adiciono o script de módulo pista, pego esse cara aqui, esse conector, e coloco esse conector nele lá. Tranquilo? Beleza. Agora eu tenho que gerar a pista. Então eu vou criar aqui um objeto vazio, vou dar um nome para ele de pista. Né? E vou criar o script da pista. Então, C# script, vamos chamar esse cara de pista. Bom, para eu ter aqui, né, a pista, o que eu preciso? Eu preciso saber quem são os módulos que compõem essa pista. Então vamos colocar public. Eu vou criar um vetor do tipo módulo pista, né? Módulo pista, ele é uma lista de pistas, né? Lista de módulos. Tá? E eu preciso saber qual é o tamanho que você quer dessa pista. Então, public int tamanho pista, para eu guardar qual que é o tamanho dessa pista ali. Bom, vou gerar um método aqui, vamos chamar ele de geraPista. GeraPista, ele não recebe parâmetro nenhum, né? E ele tem que criar as peças da pista. Então, vou fazer o seguinte, vou criar um objeto. O que eu quero copiar? Eu quero copiar um objeto do tipo módulo pista. Então eu vou declarar uma variável do tipo módulo pista, vou chamar ela aqui de cópia, né? E ela vai me retornar o instantiate de um objeto. O que o instantiate faz, galera? O instantiate, ele
pega um objeto que você está passando para ele aqui como referência e gera uma cópia, um clone daquele objeto que está ali. Como eu vou passar as pecinhas todas aqui, né, no módulo pista, né, como parâmetro para ele, eu estou dizendo para ele assim, olha, vai pegar aqui tudo que está dentro do lista, né, do módulo pista, óbvio que eu estou trabalhando com vetor, então tem que fornecer o índice, né, então eu vou pegar e vou criar aquilo. Mas vamos dizer que tipo, eu convencionei que a primeira peça do meu, existe sempre a primeira e a última peça ali dentro da minha pista, o que é bem razoável, né? Então eu tenho um módulo diferente para o início e um módulo diferente para o final, mesmo porque o módulo do final eu preciso, né, vamos dizer, finalizar o jogo e coisas nesse sentido. Então vou chegar aqui e vou colocar, vamos dizer assim, um objeto do índice 0 como sendo um módulo de início. Então vou colocar lá, ó, lista módulos no índice 0. Esse cara é o cara que eu quero gerar uma cópia dele e botar esse cara lá, lá dentro da tela. A outra coisa que eu preciso é o seguinte, eu preciso saber onde que está o conector dessa peça, quem que é o conector dessa peça, para que eu possa conectar a próxima peça nesse conector. Então essa peça lá, ela não é do tipo transform, ó, se eu vier aqui no módulo pista, ó, o conector dela não é do tipo transform, então eu tenho que criar um objeto aqui do tipo transform. Posso chamar de conector também? Pode. Vai ser o mesmo de lá? Não, não vai. Vai ser igual ao cópia.conector, porque eu preciso saber onde está o conector dessa cópia. Quando eu faço isso, né, se eu chamar aqui embaixo, ó, no start, o gera pista, ele automaticamente, ó, já vai criar a primeira peça lá para mim. Então vamos ver aqui, ó. Vou pegar no pista aqui. Não tem erro nenhum, é sempre vão conferir aqui, né? Ele só está me dizendo que o conector não está sendo usado para nada. Vou adicionar o script aqui de pista. Pode clicar e arrastar também, não tem problema. O módulo. Quantos módulos eu vou fornecer para ele aqui? No caso aqui eu só tenho 2 módulos. Eu tenho a rampa, a reta e pronto. Né? Mas vamos dizer que eu tivesse 6 módulos, tá? Então eu vou virar e falar assim, ó, ele vai iniciar com uma reta, aí em teoria, né, eu deveria ter um componente diferente para essa reta e coisa e tal, né? Aí eu posso colocar a rampa, ele não vai criar nessa ordem não, tá galera? Eu vou dar uma randomizada, mas eu só estou colocando mais coisas aqui para aumentar a possibilidade do meu random. Tá? Então eu coloquei aqui 2 rampas e 4 retas, ok? Eu vou falar que minha pista vai ter um tamanho 10. Por enquanto, esse tamanho 10 ali não está valendo de nada, porque ele vai criar uma única peça. Então quando eu cliquei aqui, ele gerou ali a reta clone, ó. Vamos ver onde é que foi parar essa reta, né? Então ela está aqui, né? Minha câmera está onde, hein? Ih, minha câmera está bem longe. Então ele gerou aqui essa reta, né? E aí a câmera está lá longeão, mas depois a gente aproxima a câmera ali. Isso. Vamos colocar ela aqui, ó. Tá? Na verdade é por causa da pista, né? Que ele está gerando naquela posição lá, tá? Então eu posso fazer 2 coisas, ó. Como eu estou com o play ligado aqui, não vai fazer diferença a movimentação que eu fiz na câmera, o que significa que a câmera volta para o original. Mas eu posso virar aqui e zerar, né, dar um reset aqui, ó, no meu pista, e ele vai para lá, e aí a câmera vai estar em cima dele, tá? Então só estou zerando a posição da minha pista aqui, ó, ok? Quando eu gerar aqui agora, ele já vai gerar ali em cima, né? Então reta aqui agora, pronto, ó, a câmera está aqui, bem próximo. Ué, por que que ele gerou lá? Por que que ele está gerando no 250? Ele deveria estar gerando aqui. Tá. Mas esse não é problema não, só a gente mexer com a câmera lá e não tem nada a ver, né? Então o que vai acontecer? Ele está gerando a pistazinha lá pra gente, a gente movimenta a câmera ali depois, não tem menor problema. E aí ele vai, pode ser que, não, o conector aqui está no 10, o rampa aqui, aqui ó, vamos zerar esses caras aqui, ó. Dá reset nesse cara. Ixi, eu dou reset no rampa, eu tirei a rotação dela, que burro, dá 0 para ele. Vamos dar o reset aqui, ó. É sempre bom colocar aqui
quando você puxar para cá, ele sem nenhum tipo de posição, né? Deixa eu puxar a rampa para cá e deixa eu aplicar a inclinação nela aqui, né? Mas vamos zerar essas posições dela aqui, né? E vamos dar um apply para ele copiar só a rotação, ok? Então dá um delete aqui. Deixa eu ver agora como é que tá a rampa ali. Beleza, tranquilo. Então a hora que eu der o play aqui agora, beleza, agora ele girou a retinha lá no lugar certinho, tá? Então a câmera que está na posição -20, então por isso que ela está ali um pouco atrás, ok? Então toma cuidado com isso aí, né, para ele não te dar nenhum tipo de transtorno. Bônus, agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer várias cópias desses caras aqui. Para eu fazer várias cópias desses caras aqui, ó, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou randomizar, né, um índice para esse objeto, para ele escolher a pecinha. Vou criar aqui um for, né, então vou colocar int i, vou iniciar ele de 0, vou iniciar ele de 1, que a peça 0 já foi colocada lá. E eu vou colocar enquanto o i for menor do que o tamanho, né, tamanho da pista que você quer, você vai somar no i aqui. Pá. Então vou repetir esse cara aqui, sei lá, 9 vezes, né? Porque uma peça eu já coloquei. Então eu vou copiar exatamente isso aqui, ó, ou seja, eu vou gerar mais uma peça, né? Só que ao invés de gerar essa peça aqui, né, no índice 0 sempre, que sempre vai gerar reta, né? Eu vou criar aqui sei lá, vamos criar uma peça aqui, int, sei lá, módulo sorteado. Módulo sorteado vai ser igual ao random, tem um objeto de tipo random aqui, ponto range, e aí eu vou passar para ele 2 valores, tá? Então aqui no caso, se você usou o primeiro índice lá, né, a primeira pecinha lá sendo uma peça exclusiva, que seria a peça da largada e coisa e tal, você não sorteia ela. Se você, no meu caso aqui, como não tem diferença, não tem problema. E aí eu vou pegar aqui quantas peças eu tenho. É o lista módulos.length, né? Que é o número de peças que eu tenho, menos 1, porque ele vai me voltar 6 peças lá, mas na verdade o índice só pode ir até o 5, que senão ele dá um index out of range. Ele vai tentar acessar o índice 6 do vetor, que não existe. Então vamos colocar aqui o módulo sorteado. Então aqui eu garanto, né, que ele vai pegar dentro daqueles 6 modelos que eu passei para ele lá e vai sair randomizando aquilo, tá? Então eu gerei uma cópia desse cara. Agora eu tenho que posicionar essa cópia, né, no conector da peça anterior. Onde que está o conector da peça anterior? Está aqui, ó, nessa variável conector. Ó. Tá vendo? Eu peguei aqui, ó, cópia, que é a peça que eu coloquei lá primeiro, conector. E copiei nessa variável conector. Então eu vou colocar aqui a cópia.position, que é essa cópia nova que eu acabei de fazer, .transform.position, que é, né, o componente que guarda a posição dela, é igual ao conector. Por quê? Porque o meu conector aqui, ó, ele já é um objeto do tipo transform, né, ponto position. Pronto. Então eu copiei lá, né, qual que era a posição dele e guardei nesse camarada aqui. Tranquilo? Então, como eu fiz isso aqui agora, ele vai gerar para mim mais 9 módulos, né, 9 pistazinhas lá dentro do meu objeto. Só que eu tenho que, de novo, substituir, porque senão ele vai gerar tudo igual. Então, eu vou falar que o meu conector agora, né, o conector é a posição dessa nova peça. Então, a cópia, ponto, conector. Se eu não fizer isso, o conector vai sempre ficar valendo a posição da primeira peça, né? E aí isso vai dar errado. Por quê? Porque eu tenho que criar uma nova peça e aí o conector que eu tenho que usar para gerar a próxima, para encaixar a próxima, é o dessa peça que eu acabei de criar. E assim por diante. Então, o que significa que se eu vier aqui agora, ele já vai gerar para mim uma pista, né? Aí com vários módulos. Olha que legal. Então, ó, vamos aqui na cena. Então ele gerou lá, ó, né? Tá vendo? Colocou ali uma rampa, uma reta, aí ele colocou ali, ó, 2 rampas seguidas, ó. Vou trocar aqui. Colocou ali, ó, 2 rampas seguidas, né? Aí das 2 rampas aqui ele colocou mais uma reta, tá vendo? Mais uma reta, e assim ele foi colocando os objetos lá, ó. Então, ó, tá vendo?
Tá lá com o colisorzinho, com os objetos todos. Foi gerando dessa maneira. Então geramos aí um cenário procedural, né, com aquele scriptzinho bem simples ali. Beleza?